Bora começar a semana com força total? Gente, hoje eu vou falar sobre o queridinho da vez, né? Jejum intermitente, gente. Eu vou falar tudo o que vocês precisam saber sobre jejum intermitente. Então vem comigo, chama as amigas e vamos falar sobre esse assunto tão maravilhoso, tão pertinente, sobre essa estratégia tão legal, né, gente? A gente sabe que é maravilhoso, mas assim, vocês precisam saber mais profundamente o que é realmente o jejum intermitente, quais os objetivos dele e realmente como que faz. Então bora saber tudo sobre jejum intermitente. Então a primeira coisa que vocês têm que entender de uma vez por todas é que jejum intermitente não é simplesmente parar de comer. Então o que eu tenho notado? As pessoas simplesmente falam assim, vou fazer jejum intermitente e param de comer por 14 horas, por 16 horas, por 18 horas e se sentem fadigadas, se sentem cansadas, se sentem mais compulsivas, mais sonolentas, mais esquisitas, se sentem mal, né? E realmente abandonam o jejum intermitente. Então, realmente, se a pessoa simplesmente parar de comer, ela simplesmente vai se sentir assim mesmo, né? Ela vai se sentir cansada, fadigada, compulsiva, né? Com sono ruim, vai ficar tudo ruim, né? Mas se ela começar a entender que jejum intermitente, sim, você tem que ficar um tempo sem comer, mas o mais importante do jejum intermitente é entender que na janela de alimentação, no momento que essa pessoa vai se alimentar, ela precisa, sim, colocar nutrientes dentro do corpo dela. Então, ela precisa colocar nutrientes nessas refeições que ela vai fazer para ter energia para o resto do dia, para que no resto do dia ela tenha energia, para que no resto do dia ela se sinta bem, ela se sinta confortável com essa estratégia. E o que acontece, gente? Quando a gente faz o jejum intermitente de maneira correta, de maneira adequada, jogando nutrientes, o que ele vai fazer? O jejum intermitente, ele ativa nossas mitocôndrias, nossas usinas que produzem energia. Então, o jejum intermitente, ele vai emagrecer e ainda vai gerar energia, vai deixar você mais ativo. Então, hoje a gente sabe que o jejum intermitente, além de emagrecer, de favorecer a oxidação de gordura, ele ainda deixa a gente muito mais alerta, mais focado, com energia mental, com energia física. Gente, haja visto por mim. Vocês já notaram que de todo domingo para segunda eu faço jejum intermitente? Como que eu me sinto segunda-feira, gente? Com muito mais energia, eu me sinto mais disposta, eu me sinto com uma rapidez de raciocínio absurda, eu consigo, assim, executar facilmente aqui as tarefas que eu tenho, né, de gravar vídeos ou de atender os pacientes, de fazer tudo que eu preciso fazer no meu dia. É maravilhoso, a gente fica muito ativa, a gente se sente muito ativa, a gente se sente com muita disposição. E é isso que eu vejo o tempo todo os pacientes falando pra mim, Carol, eu tenho disposição quando eu faço jejum intermitente. E realmente, gente, é uma estratégia maravilhosa. Além disso, gente, o jejum intermitente trabalha muito a questão da compulsão alimentar. O jejum intermitente, o que ele vai fazer? Ele vai controlar a nossa compulsão alimentar. A gente conseguindo controlar a compulsão alimentar, a gente consegue restringir mais a alimentação e a gente consegue o quê? Hoje eu tenho visto muitos pacientes chegando aqui muito compulsivo, né? Compulsivo realmente porque faz dietas restritivas. Então, as dietas, gente, que não são orientadas por nutricionistas, como dieta da sopa, dieta do ovo, aquelas dietas muito restritivas, muito sem nutrientes adequados. Então, normalmente a pessoa fica totalmente descompensada, normalmente gera uma compulsão alimentar absurda, né? Então, o jejum intermitente, quando feito de maneira adequada, quando a gente joga nutrientes corretos nas refeições, né? Nas refeições que são feitas, a gente consegue sim reduzir a compulsão alimentar por aquietar a insulina, por inativar tudo isso. Então ajuda muito, gente, nessas questões. Então quem aí é compulsivo, quem aí é desesperado por comida, quem é beliscador, né? Todo mundo que tem uma relação ruim com a comida, quando coloca uma dieta básica, uma dieta de reequilíbrio mais o jejum intermitente, nossa, favorece muito, sabe? Começa a ter o controle da comida, controle do corpo. É muito interessante o jejum intermitente por isso também, tá? Além disso, gente, o que a gente vê nos... Então, os atuais estudos nos mostram, gente, que essa restrição que a gente faz no jejum intermitente, ela traz benefícios para o nosso metabolismo. Mas que benefícios são esses? Exatamente, gente, pela redução da grelina, que é o hormônio que está relacionado com a sua fome. Quando a gente estimula muito a grelina, a gente tem o quê? Fome. E quando a gente faz o jejum, a gente aquieta a grelina. Então a gente não fica faminto o tempo todo. É o que eu falo pra vocês, o controle sobre o alimento. Quando a gente fala assim, nossa, eu tô sem fome. E é muito doido quando os pacientes me falam, Carol, reduziu minha fome absurdamente depois que eu comecei a fazer o jejum, tá? E também, gente, por quê? Porque aumenta a leptina. E quando aumentamos a leptina, ela é um hormônio que traz o quê, gente? Saciedade. Então o jejum intermitente hoje, principalmente jejum acima de 16 horas, tá? Ele faz essa modulação mesmo no metabolismo, né? Diminuindo grelina e aumentando leptina. Então ele gera uma saciedade, ele dá mais controle pelo nosso corpo.
Então, quanto mais tempo a gente fica sem comer, tá? Menos fome a gente sente se a gente fizer a janela de alimentação, o período que eu tenho para me alimentar, rico em nutrientes. Então, grave isso, porque isso é uma informação importantíssima. Eu preciso ter nutrientes, jogar nutrientes na janela de alimentação para que eu realmente regule essa questão de fome e saciedade. Perfeito? Show! Aí a gente tem que entender, gente, que a partir de 12 horas a gente já é caracterizado o jejum intermitente. E quem está começando não tem que começar com 24 horas loucamente, como eu sempre falo. Então quem está começando, quem é iniciante, precisa sim começar com 12 horas, 13 horas, 14 horas e ir evoluindo. Então a pessoa tem que entender que de 12 a 18 horas é o que eu caracterizo de jejum calórico, né? Uma restrição calórica. O que pode nesse período é sempre água, chá sem adoçar, água com gás, café sem adoçar, tá? E, gente, existe um outro tipo de jejum que eu falo o tempo todo, que é um jejum mais metabólico. Então, o jejum metabólico, gente, é um jejum que a característica dele é a partir de 18 horas. Então, de 18 a 24 horas já é um jejum mais metabólico. É um jejum que o que ele quer, né, nesse jejum? O que nós queremos no jejum mais metabólico? É aquietar mesmo a insulina, é diminuir a insulina, é ficar um tempo sem comer, é dar um descanso pro nosso metabolismo. Isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso. O nosso organismo, o nosso metabolismo precisa de descanso. Vocês têm que entender isso de uma vez por todas. Não é comer lança o tempo todo, tá? Então, vamos dar um descanso pra ele. Então, a partir de 18 horas já caracteriza o jejum metabólico, que pode nesse jejum água com gás, cafés e chá sem adoçar. Também pode óleo de coco, TCM, algumas gorduras que não estimulam a insulina, né? Que são essas que eu citei. Também pode limão, que também não estimula tanto a insulina. Então o jejum metabólico é muito maravilhoso, mas tem que ser feito dessa maneira que eu falei, ir aos poucos sempre. A gente vai sempre avançando, né, no nosso organismo. A gente sempre vai deixando o organismo não entrar em platô, obviamente. E pro pessoal preocupado, né, na questão de massa muscular, assim como eu sou mega preocupada, porque eu sou nutricionista esportiva e quero sempre manter ou fazer o meu paciente ganhar músculo. O pessoal que é preocupado com tudo isso, o que tem que fazer, gente? Qual é o horário de jejum intermitente que é meia parte da manhã que eu tenho maior síntese proteica? Então é fundamental que nesse momento eu tenha ingestão sim de nutrientes. Então aquela pessoa que fala, eu fico até meio-dia, até 2 horas sem comer, pode sim ter o risco de perder massa magra, tá? Então aqui dentro do meu consultório eu não utilizo esse meio, tá? Esse método, exatamente porque eu não gosto. Eu acho que o paciente tem que manter o ganhar músculo exatamente para favorecer a oxidação de gordura o tempo todo, tá? Então, sempre esses horarinhos pra mim, sempre mais. Outro ponto fundamental, gente, que todos nós devemos saber é que qualquer tipo de adoçante, sendo eles adoçantes artificiais ou adoçantes naturais, eles quebram sim o jejum intermitente. E por quê, gente? Porque os adoçantes, eles ativam as papilas gustativas, tá? Devido ao seu sabor doce. E aí o que eles fazem, gente? Eles alteram a insulina e o nosso metabolismo. E qual que é o principal objetivo do jejum, gente? É aquietar a insulina. E os adoçantes, eles fazem exatamente o inverso. Eles vão ativar essa insulina. Então a gente quer o quê? A gente quer sempre sem adoçante para que realmente a gente fique nesse período de jejum e para que realmente a gente colhe os benefícios do jejum, que são inúmeros. E quais, Carol? Quais são os benefícios? Por que eu faria jejum intermitente, Carol? Então vamos lá. Oxidação de gordura, né? Carro-chefe, quem não quer queimar gordura, tá? Queimar gordura e manter massa magra só nos horários que eu falei, óbvio. E aí o que mais, gente? Diminui a compulsão alimentar, melhora da memória, rapidez de raciocínio, por isso que eu sempre faço de domingo para segunda, né? Porque eu fico assim, totalmente ativa segunda, eu simplesmente amo. Aumento de bactérias boas do intestino, então alô, quem tem problemas intestinais pode jogar jejum intermitente, porque o formato de banana é certo, tá? Das suas fezes é certo. Assim, é simplesmente maravilhoso quando a gente faz jejum intermitente, como fica as nossas fezes. É impressionante, tá? E aí, óbvio, se eu aumento as bactérias boas do intestino, eu aumento a serotonina, eu aumento o bem-estar, eu aumento minha imunidade. Olha que sensacional, gente. Como não, né? Como não favorecer esse intestino? Com jejum intermitente é assim. Aumento de longevidade, tá? Contribui na diminuição também de resistência insulínica. Então, quem tá aí com problema de resistência insulínica pode sim fazer o jejum intermitente, que ele vai ser muito interessante para diminuir esse quadro de resistência à ação da insulina, pra gente equilibrar todo esse corpo, certo? Gostaram desse assunto? É sensacional o jejum intermitente, gente. Então, o jejum intermitente, quando feito de maneira adequada, né, o jejum intermitente, quando bem indicado, quando feito de maneira correta, é sensacional. É sensacional pra gente diminuir esse quadro de sobrepeso e obesidade que estamos vivendo nessa pandemia, tá? Então, é muito interessante
sim, os benefícios são inúmeros, né? A gente vê sempre os pacientes assim, falando, Carol, realmente eu tô adorando, eu tô me sentindo super bem, eu mesma faço, adoro, né? E é isso, gente, tá? Anotem esse assunto, compartilhe com as pessoas que você gosta e bora fazer. Beijo da Nutri.